bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Hoje então eu vou fazer a correção dos 3 exercícios de rotina de repetição que foram deixados na aula de segunda-feira. Se você ainda não assistiu essa aula, corre lá. Eu vou deixar o card aqui, então assiste essa aula, faz os exercícios e depois volta para cá para assistir a correção. No primeiro exercício nós vamos criar um sistema que mostre na tela todos os elementos da sequência de Fibonacci de 0 a 1000. Primeira coisa então, não esqueçam aqui a codificação de caracteres, um UTF-8. Eu vou começar inicializando duas variáveis. Eu vou ter uma variável i, que é igual a 0, e uma variável j, que eu vou colocar como sendo 1. A ideia aqui é a seguinte, a sequência de Fibonacci é essa aqui, então 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Vamos pegar até o 8 aqui. O i, ele vai começar com o primeiro elemento e o j vai começar a ser o segundo elemento. Eu vou então fazer a soma dos dois elementos, então i mais j vai ser o terceiro elemento e nesse momento o i passa a ser o segundo. Então eu faço a soma de novo, o j passa a ser o terceiro e o j passa a ser o quarto e o i passa a ser o terceiro elemento, e assim sucessivamente até o final. Então eu comecei aqui as minhas variáveis i e j como 0 e 1, vou fazer o meu while aqui logo em seguida. Vamos colocar aqui, enquanto o i for menor ou igual a 1000, vamos fazer o teste com o i, vocês já vão ver por quê. Então aqui eu vou mostrar o valor de i na tela, e aqui eu vou utilizar uma técnica chamada de swap. O que é o swap exatamente? Eu crio uma variável auxiliar que vai guardar o valor de j. Por que eu criei essa variável? Porque eu vou precisar atualizar o valor de j e mesmo atualizando esse valor, o valor anterior precisa ser armazenado de alguma forma. Então aqui eu tenho j mais igual a i e posteriormente eu vou fazer com que o i assuma o valor da minha variável s. Então ele vai funcionar mais ou menos assim. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Num primeiro momento, a minha variável i possui o valor de 0 e a minha variável j possui o valor de 1. O s será o valor do j. Então o s vai assumir o valor de 1 e o j vai assumir o valor de 0 mais 1, que é o próximo 1. O i passa a ser o valor de s, que é esse valor aqui. E o 0, nessa altura do meu sistema, já apareceu na tela, então eu não preciso mais deixar ele armazenado na memória. Próximo passo, o i tem o valor de 1 e o j tem o valor de 1. O s vai passar a ter o valor de j, que é 1. E o j vai ser o valor do próprio j mais o valor do i, que vai passar a ser 2, que é o meu próximo elemento. Nesse momento, então, o i assume o valor do s, que no meu caso aqui é 1. É o terceiro elemento da minha sequência de Fibonacci. Então aqui eu tenho o i é o terceiro elemento e o j é o quarto elemento. E assim sucessivamente. Então vamos executar o nosso código aqui. Eu tenho 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 e por aí vai até o número 987, que é o último número da sequência de Fibonacci anterior ao número 1000. Agora você pergunta, por que é que eu utilizei o i como referência? Porque o i, ele possui o valor de 0, e o 0 é o primeiro elemento da minha sequência de Fibonacci, é o primeiro elemento que tem que ser mostrado na tela. Se eu utilizasse o j como referência, o sistema mostraria a partir do segundo elemento, que é o número 1. Muito bem, agora que o nosso sistema já está funcionando, vamos para o segundo exercício. O segundo exercício diz o seguinte: faz um programa que calcule o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário. Então, o fatorial de um número é dado da seguinte forma. O fatorial de 5, por exemplo, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, é uma multiplicação de todos os números partindo do número 1 até o próprio número. Como você deve saber, numa multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz se a gente fizer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, da forma como está aqui, ou 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Tanto faz mesmo. Então, a primeira coisa, codificação de caracteres no UTF-8. Para a entrada de dados, então, eu vou pedir o número do meu usuário. Então, o número é igual ao int de input. O usuário vai digitar um número. E aqui, o meu processamento tem duas formas de eu fazer. A primeira forma é utilizando um while. Então, enquanto o número for maior que 0, vamos fazer assim. Enquanto ele for maior que 0, ele vai multiplicar pelo próximo elemento aqui do meu fatorial e vai subtrair
subtrair ou vai decrementar a minha variável número. Então, enquanto o número for maior que zero, uma variável fatorial vezes igual a número. Ou seja, fatorial é igual ao próprio valor de fatorial vezes o número. Para que eu utilize essa minha variável fatorial, eu preciso inicializar ela antes. Então, nós vamos inicializá-la com o valor 1. Por que eu estou utilizando o valor 1 ao invés de inicializar como zero? Porque todo número multiplicado por zero é igual a zero. Se eu fizesse isso, independente do valor do número aqui que o usuário vai digitar, o resultado que eu teria do fatorial seria zero. Fatorial vezes igual a número, e aqui eu vou decrementar a minha variável número. Então, número menos igual a 1. E para finalizar, então, eu vou mostrar o valor da minha variável fatorial, que é a minha saída de dados. Vou botar para executar aqui, e depois eu mostro a segunda forma que eu falei que dá para ser feito esse código. Então, o número 5, nós já sabemos que a fatorial do número 5 é 120. Aqui ele mostrou, então, 120, está correto. Número 4, por exemplo, vamos fazer aqui o fatorial de 4. 4 dá 24. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 dá 24. 24 vezes 1, 24. Muito bem. A segunda forma, deixa eu comentar esse meu código aqui. A segunda forma da gente fazer esse mesmo código é utilizando uma rotina for. Mas para você utilizar uma rotina for, você tem que tomar um cuidado. Eu vou mostrar aqui para você o seguinte. Vou entrar aqui no meu Python. Quando eu for utilizar a rotina for, então eu vou usar algo do tipo for i in range de 0 a 5, por exemplo, certo? O que esse range de 0 a 5 vai me retornar? Exatamente. Nós já vimos então na aula de rotina de repetição que o range ele vai me retornar isso aqui, ó, 0 a 5. É uma lista que vai de 0 a 4. Ou seja, para que eu utilize a rotina for nesse meu código, eu vou precisar somar 1 ao valor que ele está me retornando aqui. Ou então manipular o range para que ele me retorne o valor que eu preciso. Se eu fizesse, por exemplo, o range de 1 a 6, ele me retornaria os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Fica a seu critério, então, como você vai fazer isso. Mas eu vou fazer o seguinte. Para ir em range de 1 até número mais 1, a fatorial, a minha variável fatorial, vai ser atualizada com o valor de i. E aí, no fim das contas, no final da minha rotina de repetição, eu vou ter o fatorial do número. Então, executando aqui, número 5, meu fatorial é 120. Executar com o número 4, de novo, fatorial é 24. Muito bem, aqui nós temos, então, o segundo exercício já pronto. Vamos para o nosso terceiro exercício. O terceiro exercício diz o seguinte: o Departamento Estadual de Meteorologia lhe contratou para desenvolver um programa que leia um conjunto indeterminado de temperaturas e informe, ao final, a menor e a maior temperatura informadas, bem como a média das temperaturas. Muito bem. Como que a gente vai fazer esse sistema? A gente vai ter a variável temperatura, que vai guardar a temperatura que o usuário vai digitar, então ela vai iniciar como sendo 0. Por exemplo, eu vou ter uma variável temperatura mínima, que vai ser 9.999. Por que eu estou jogando 9.999? Porque eu vou jogar um valor muito alto e qualquer valor que o usuário informar tende a ser menor do que esse valor que eu estou jogando. E aí ele vai assumir a temperatura mínima como sendo a temperatura que o usuário informou na primeira iteração da minha rotina de repetição. A mesma coisa eu vou fazer com a temperatura máxima. Então a temperatura máxima ela vai ter um valor muito baixo, vou colocar menos 9999. E esse valor, quando o usuário digitar alguma coisa, o valor da temperatura do usuário tende a ser maior do que esse valor que eu coloquei. E aí a temperatura máxima vai assumir o valor que o usuário digitou. Muito bem, dentro da minha rotina de repetição, vou botar um while aqui, enquanto a temperatura for diferente de uma string vazia. Por que uma string vazia, Ricardo? Porque eu vou pedir para o usuário digitar a temperatura. E você lembra que a função input retorna o valor em uma string. Então eu vou me aproveitar desse fato para fazer o controle da minha rotina de repetição. Enquanto a temperatura for diferente de uma string vazia, peça o valor da temperatura. Então, temperatura é igual a input temperatura, 2 pontos. Aqui o usuário vai digitar, então aqui eu vou fazer uma verificação. Se a temperatura que o usuário digitou for um valor que possa ser convertido para algo numérico, algo inteiro, não um número inteiro, ou seja, se ele for diferente de uma string vazia, então ele vai converter esse valor para um número inteiro. Então temperatura é igual a int de temperatura. Aí o que vai acontecer aqui na prática? Se o usuário digitar não digitar nada e só apertar
enter no caso, né? Se o valor de temperatura for uma string vazia, ele vai sair do meu while e vai finalizar o sistema, vai mostrar os dados, os resultados, né, dos cálculos e vai finalizar o meu sistema. Então a temperatura é igual a int de temperatura nessa situação e aqui eu vou fazer o meu teste. Se a temperatura que o usuário digitou for maior do que a temperatura máxima, o que está registrado aqui na minha variável temperatura máxima, o que vai acontecer? A temperatura máxima tem que ser igual à temperatura que o usuário digitou. Se a temperatura que o usuário digitou for menor do que a temperatura mínima, a mesma coisa. A temperatura mínima é ser igual à temperatura que o usuário digitou. Aqui, então, eu já tenho um controle de qual será a temperatura máxima e qual será a temperatura mínima. Falta ainda a gente informar a média das temperaturas, que ele está pedindo aqui no final. Como que eu vou fazer isso? Para eu fazer isso, eu vou precisar contar quantas temperaturas o usuário digitou. Então, para isso, eu vou precisar de uma variável que guarde esse valor. E eu vou precisar também fazer a soma de cada uma dessas temperaturas. Então, uma outra variável para guardar essa soma. Vamos pegar aqui, então, uma variável i, que vai guardar um contador. Ou melhor, vamos chamar de contador de temperatura. Conte temp vai ser igual a 0. Vai iniciar, né, como 0, e a soma das temperaturas vai ser inicializada como 0 também. Se a temperatura que o usuário digitou for uma temperatura válida, ou seja, não for uma string vazia, o que vai acontecer? Ele tem aqui que atualizar o contador da temperatura, então contador de temp mais igual a 1, e a soma da temperatura também. Então soma da temperatura mais igual à temperatura que o usuário digitou. Lembrando que você tem que colocar isso daqui, essa linha aqui, depois de converter a temperatura para um número inteiro. Muito bem. Terminado, então, todo esse processamento, vem a saída de dados. Então eu posso fazer o seguinte: print temperatura máxima vai ser o valor da temp max, que é a minha variável que guarda a temperatura máxima. Temperatura mínima, vamos colocar mínima primeiro aqui. Então mínima é a temp min e máxima é a temp max. E a média das temperaturas, temperaturas informadas, né? Temperaturas vai ser a soma das temperaturas, então soma temp dividido pelo contador de temperaturas, então conte temp. Vamos testar o nosso código. Primeira temperatura informada, vou colocar aqui, fez muito frio, 5 graus. Segunda temperatura, 25 graus. Terceira temperatura, 32 graus. Quarta temperatura, 19. E é isso aqui. Digitei então, ou melhor, não digitei nada, só apertei Enter, ele já me mostrou. Finalizou, né, a minha rotina de repetição e me mostrou a temperatura mínima digitada, foi a temperatura 5, a temperatura máxima foi 32 e a média das temperaturas foi 20,25 graus, né? Então você pode fazer as contas aí. Vou usar a calculadora aqui rapidinho para a gente fazer as contas para verificar se a média das temperaturas está certa. Então eu tenho soma de 5 com 25 com 32 com 19, são 4 temperaturas, dividindo por 4, 20,25. É isso aí. Então meu sistema do último exercício está funcionando e a gente acaba aqui a correção dos exercícios dessa semana. Para você continuar o curso, então, não se esquece, já se inscreve aí no canal, mete o dedão aí no like, ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos, compartilha com aquele amigo que também está na luta para se tornar um programador e dá uma força aí para que esse canal se cresça e se torne a comunidade cheia de gente que nasceu para ser. Um grande abraço e até o próximo vídeo.